Vamos dar a palavra à doutora Lívia Cáceres, que é defensora pública aqui do Estado do Rio de Janeiro e é coordenadora do Núcleo Especializado contra a Desigualdade Racial. Coordena também a Comissão de Igualdade Étnico-Racial. Com a palavra, a ilustre palestrante. Muito bom dia. Tá ligado aqui? Bom dia a todas e todos. Queria agradecer ao desembargador César Augusto pelo convite, na sua pessoa, o Fórum de Execução Penal aqui da Emerge, por mais uma vez prestigiar a Defensoria, o nosso núcleo, para estar presente numa discussão tão relevante, tão importante. Cumprimentar o desembargador Álvaro, obrigada por compartilhar esse dia aqui conosco. E meus caros colegas, professora Catiúcia, professor Luciano, é uma honra imensa estar aqui ao lado de vocês, poder ouvi-los, aprender com vocês e avançar um pouco nessa discussão que nós carregamos, muitas vezes, nos ombros, no nosso dia a dia, nossas profissões, né, nossa vida, além das nossas escolhas, ela é permeada por essa reflexão cotidianamente. Então, a gente carrega essa responsabilidade, muitas vezes, contra a nossa própria vontade. E, de qualquer forma, é uma honra imensa. Eu vou tentar trazer algumas contribuições, muito do ponto de vista da atuação do Núcleo contra a Desigualdade Racial, que é um núcleo bastante jovem na nossa defensoria, e que tem procurado, desde que ele foi criado em 2014, transcender essa perspectiva do preconceito, do racismo intersubjetivo, da prática de discriminação, para uma análise mais objetiva e estrutural do fenômeno do racismo em todas as dimensões do sistema jurídico e da vida social. É muito comum que se aborde nos órgãos especializados, inclusive para atendimento da violência racial, esse fenômeno como um fenômeno intersubjetivo, uma prática deliberada, consciente, ou uma psicologia discriminatória que atua nas relações interpessoais e, por exemplo, resulta em um xingamento ofensivo ou uma determinada medida de restrição a uma pessoa negra em algum estabelecimento, em alguma instituição. Mas, em verdade, nós temos percebido, na prática da Defensoria Pública, que o grande drama a ser enfrentado para a superação, né, do fenômeno do racismo, ele é muito, muito, muito mais profundo e enraizado do que a questão da discriminação ou do preconceito, que, além de gravíssima, mostra apenas a pequena ponta do iceberg. Então, nós temos procurado analisar, por exemplo, as hierarquias, as assimetrias que existem, segundo a raça, na aplicação da lei penal. Um dado muito interessante é que a Defensoria tem conseguido produzir algumas pesquisas e alguns estudos, por meio da nossa diretoria de estudos e pesquisas de acesso à justiça, que tem, sob uma perspectiva racial, demonstrado, por exemplo, a diferença na concessão de liberdades provisórias ou nas sentenças, nas condenações por tráfico de drogas em relação a pessoas brancas e pessoas negras. Eu vou chegar lá numa explicação por meio da qual a gente considera que esses dados são relevantes, mas só para ilustrar um pouco a exposição, eu começo tratando do nosso relatório do primeiro ano de audiências de custódia aqui no estado do Rio de Janeiro. Esse relatório se debruçou sobre todos os casos atendidos pela Defensoria Pública, que são mais de 90%,
dos réus que são conduzidos às audiências de custódia. Essas pessoas prestam informações ali para um formulário que os próprios defensores públicos colhem sobre seu perfil social, sobre o caso, né? Há um atendimento jurídico, mas há também uma classificação do perfil racial dessas pessoas. Existe um tabu, uma dificuldade muito grande nas nossas instituições de produzir políticas antirracistas, porque justamente se quer negar que a raça produza efeitos nas relações sociais. Então, até muitos colegas tiveram dificuldade, num primeiro momento, de perguntar para os seus atendidos, para os usuários da defensoria, qual é a sua identificação racial. Ah, mas essa pergunta ela não é ofensiva, a gente não superou essa história de raças, isso não acabou, realmente isso é importante. Mas, na defensoria, nós chegamos à conclusão de que, para produzir uma política de acesso à justiça antirracista, é importante ter uma produção de dados e conhecer como que a raça se movimenta dentro do sistema de justiça para produzir vantagens e desvantagens, para produzir privilégios e discriminações. Então, sempre lembrando que a gente está falando de raça aqui, não é de um ponto de vista biológico ou etiológico, como o professor Luciano brilhantemente expôs, que já se defendeu num positivismo criminológico. Mas é importante a gente permanecer mobilizando o conceito de raça de um ponto de vista social, de um ponto de vista de construção de relações sociais. É óbvio que a gente sabe que, hoje em dia, os estudos da genética, das ciências biológicas já avançaram para dizer que os seres humanos não podem ser classificados segundo um conceito biológico de raça. Mas, nas relações sociais, algumas pessoas continuam sendo abordadas, como o professor Luciano descreveu, de acordo com a sua aparência, o seu fenótipo, a cor da pele. Algumas pessoas vão ser impedidas de ingressar em determinadas carreiras, em determinados espaços, vão ser sujeitas a determinadas formas de dominação, hierarquização, subalternização, de acordo com a sua cor da pele. Então, a raça, apesar dela não existir de um ponto de vista biológico, ela permanece produzindo efeitos nas relações sociais, mesmo a gente tendo superado essa ideia da raça geneticamente falando. Então, ainda é relevante ter esse elemento para a produção, inclusive, de políticas públicas. Não é apenas relevante, é essencial. Para se produzir uma política de acesso à justiça, nós chegamos à conclusão de que nós precisamos conhecer o perfil dos usuários da Defensoria Pública, o perfil racial desses usuários. Então, a partir dessa coleta de dados, nós conseguimos mapear, por exemplo, que as pessoas negras elas representam 73% dos custodiados. Né? Nas audiências de custódia, 73% dos réus que chegam a essa porta de entrada são negros. E, curiosamente, a proporção de concessão de liberdade provisória para essas pessoas, ela varia também segundo a raça. Para pessoas brancas, nós observamos um percentual de 37% de decisões libertárias, enquanto para pessoas negras, um percentual de 31%. Então, concede-se proporcionalmente mais liberdade para réus negros do que para réus brancos. Em algum momento, houve alguma crítica a essa pesquisa, porque ela não se debruçou sobre os tipos penais em que os custodiados estavam autuados. Ah, mas será que os brancos não cometem crimes menos violentos, por exemplo? Se pudesse objetar alguma coisa desse tipo, a gente tem uma pesquisa da Pública, que é uma agência jornalística de investigação de São Paulo, que analisou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, mais de 4.000 sentenças de condenação por tráfico. Então, se fez o isolamento do tipo penal. Então, já que se pretende questionar essas pesquisas, essa produção de dados, por conta dos diferentes tipos penais envolvidos entre réus brancos e réus negros, vamos isolar um tipo penal só e olhar só as sentenças de tráfico de drogas. A Pública fez isso e olhou mais de 4.000 sentenças prolatadas em primeiro grau, em 2017, no Tribunal de Justiça de São Paulo. E o que se constatou ali?
proporcionalmente, pessoas negras são mais condenadas do que pessoas brancas por tráfico de drogas, pelo mesmo tipo penal. E aí eles constataram que, para negros, o índice de condenação era de 71%, enquanto para brancos o índice era de 67%. E a pesquisa foi ainda mais refinada porque eles analisaram a quantidade de droga apreendida. E, exatamente no sentido que o professor Luciano expôs, a diferenciação do crime de posse de droga para uso pessoal e do crime de tráfico de drogas, já que não existe um parâmetro legal definido na lei de drogas para isso, ela se dá segundo critérios raciais. Então, a pública verificou que, para pessoas negras, a média de quantidade de drogas apreendida é menor do que para pessoas brancas. Então, apesar disso, isso foi feito um cálculo com base em gramas, na gramatura das drogas apreendidas em todos esses autos de prisão em flagrante, né? Em geral, as condenações de tráfico de drogas se dão em razão de autos de prisão em flagrante. E se constatou que, apesar das pessoas brancas usualmente portarem uma quantidade de drogas, em média, ali, maior se comparado à quantidade apreendida com pessoas negras, os índices de condenação são muito mais altos para pessoas negras e os índices de desclassificação para o uso, para consumo pessoal, né, posse de drogas para uso pessoal, ele é quase o dobro para pessoas brancas. Então, os brancos que chegam nas portas do Tribunal de Justiça de São Paulo, mesmo com uma quantidade maior de droga apreendida, eles são muito mais considerados usuários do que traficantes. Isso estatisticamente demonstrado nessa pesquisa muito rica da Pública, que é comentada, inclusive, pela Defensoria Pública de São Paulo, tem um núcleo irmão, parelho ao nosso, nessa análise. Essa pesquisa está disponível online, inclusive, publicamente. E por que eu estou falando justamente desses dados? Para a gente poder trabalhar com o conceito de racismo estrutural. Então, muito mais profundamente do que a ideia de discriminação e preconceito, nós não estamos falando aqui sobre uma subjetividade preconceituosa de juízes, ou de advogados, ou de promotores de justiça. A gente está falando de um modo de funcionamento do sistema jurídico-judicial que ele, objetivamente, vai criar desvantagens maiores para pessoas negras. Essas pessoas vão ser mais condenadas, vão ser menos beneficiadas com desclassificação, com absolvição sumária, vão progredir de regime de forma mais lenta, vão ter mais dificuldade em acessar direitos na sua execução penal, vão sofrer mais tortura. O relatório de audiência de custódia ele também pergunta sobre agressões, abuso da força no momento da captura. E também a gente tem um índice, mais de 70% das pessoas que dizem ter sido torturadas são negras. Né? Como que a questão do corpo e da pena corporal, da pena sobre esse corpo descartável, esse corpo desumano, ela ainda está muito presente nas nossas agências punitivas. Até mesmo a tortura ela vai se mostrar muito mais incidente sobre o corpo negro do que sobre o corpo branco na privação de liberdade. Então, a gente está falando de um modo de racionalidade das relações sociais, um modo de funcionamento, de normalização das desigualdades raciais. Isso é que a gente pode chamar de racismo estrutural. Né? Para utilizar uma definição que é dada pelo professor Silvio Almeida, que é professor de filosofia da Mackenzie, em São Paulo, ele diz justamente que o racismo estrutural é o modo que estrutura socialmente, que edifica a sociedade brasileira em pelo menos 3 dimensões, na dimensão econômica, na dimensão política e na dimensão da subjetividade. E o que seria o papel do sistema de justiça, do sistema jurídico, nessa estrutura racista da sociedade? É um papel de reprodução dessas desigualdades, de produção e reprodução. Então, a gente pode sustentar e afirmar que existe um racismo institucional no sistema de justiça brasileiro. Esse racismo institucional nós poderíamos definir como a naturalização de um sistema de privilégios e desvantagens estruturalmente estabelecidos pelo funcionamento normal das nossas instituições. E aqui a gente não está falando somente de uma seleção feita pelas agências de criminalização primária, que são as nossas polícias, né, que são os nossos órgãos aí de vigilância
as guardas municipais também vão atuar dessa forma, mas a gente está falando mais amplamente de toda a legislação, de todo o sistema de justiça, de todos os órgãos que estão envolvidos nesse processo de desumanização dos corpos negros. A gente pode falar, para não falar do tráfico de drogas, vamos falar do crime de aborto, por exemplo. Teve uma outra análise ampla que foi feita pela Defensoria sobre a criminalização de mulheres pela prática de aborto. E o que nós concluímos? Tem uma cisão muito definida entre os processos criminais por aborto que vão ser deflagrados contra mulheres brancas e os processos criminais por aborto que vão ser deflagrados contra mulheres negras. Qual a diferença desses dois perfis de criminalização? A gente identificou que, para as mulheres brancas, a criminalização por aborto ela vai acontecer, em geral, por conta de investigações provocadas ali pela Polícia Civil, que incluem mandados judiciais, um certo grau de apuração maior dessas denúncias. E, em geral, elas foram flagradas em clínicas clandestinas de aborto, em que elas estavam ali sob assistência médica, na imensa maioria dos casos, apesar de uma assistência clandestina, produzindo ali uma interrupção de gravidez. E aí, quando a Polícia Civil chegava ao estabelecimento com um mandado para buscar e apreender, para prender, prendia também em flagrante essas mulheres. Como que isso acontecia em relação às mulheres negras? As mulheres negras, por outro lado, elas foram detidas e criminalizadas em hospitais da rede pública de saúde. Em que condições? Depois de terem sozinhas, muitas vezes nas suas casas, muitas vezes solitariamente, ou com a ajuda de uma amiga, de uma familiar, elas, com métodos rudimentares, como a utilização de talo de mamona, métodos dolorosíssimos e absolutamente precários, procederam à interrupção de gravidez nas suas casas e tiveram uma série de sequelas em razão disso, começaram a passar mal e foram já num sofrimento, num processo de adoecimento e até mesmo risco de morte, para o hospital público buscar atendimento. Essas mulheres têm muito medo de irem aos hospitais nessas condições, porque elas sabem que elas vão ser denunciadas pelos médicos que as atendem. E, nesse sentido, as criminalizações de mulheres negras acontecem por denúncias dos profissionais de saúde, que têm o dever de sigilo, inclusive, no seu atendimento, violam esse dever e levam elas a serem interrogadas no hospital, muitas vezes algemadas no hospital e presas em flagrante durante um atendimento médico, por conta das sequelas de um procedimento de aborto inseguro. E o que a gente constatou? As consequências nos dois tipos de processo são as mesmas. As mulheres no estado do Rio de Janeiro não costumam ficar presas, se aplica a suspensão condicional do processo e elas não chegam nem mesmo a ser condenadas por conta das margens penais que o delito de aborto provocado em si mesma prevê. Mas, para além das consequências de aplicação do tipo penal, quais são as diferenças que a gente percebe nessas duas realidades? É uma distribuição de risco diferente. Para a mulher branca, o risco ele está razoavelmente controlado pelo acesso a uma assistência médica, ainda que clandestina, porque elas têm condições de pagar por uma assistência médica numa clínica que realiza aborto, enquanto que as mulheres negras têm um déficit de informação, têm uma questão socioeconômica de não poderem acessar uma assistência mesmo clandestina e têm, então, uma demora até mesmo no processo de tomar a decisão de interromper aquela gravidez. E quando vão fazer isso escondidas, vão fazer isso trancadas nas suas casas, vão fazer isso com métodos precaríssimos, métodos extremamente arriscados, que, na verdade, implicam não só num risco de serem criminalizadas, depois que elas sofrerem uma denúncia num hospital público, mas implica no risco de morrer, né? Então, a criminalização do aborto, racialmente, ela implica uma distribuição desigual de risco à vida. Para a mulher negra, criminalização do aborto significa um risco de morrer muito mais elevado do que para as mulheres brancas. Então, essa distribuição, essa hierarquia
de vidas matáveis e vidas dignas de cidadania, ela é produzida também pelo nosso sistema jurídico penal. Inclusive, atualmente, os pensadores negros no campo do direito penal, da criminologia, têm trabalhado, para além da ideia de seletividade, para dizer que o sistema penal ele não apenas incide sobre a raça, como algo que é externo a ele, mas o sistema penal ele integra um conjunto de fenômenos ligados à modernidade, à colonialidade, em que a raça e o sistema penal se constituem mutuamente. O sistema penal ele produz raça e a raça define para o sistema penal o que tem que ser selecionado por ele e o que tem que ser operado por ele. Então, eu acho que é possível dizermos hoje em dia que o direito penal ele é fruto da colonialidade. O nosso sistema jurídico penal ele é consequência de um processo violento de colonização pelo qual o nosso país passou e que produziu o direito penal como um direito antinegro mesmo. A gente pode resgatar nossa história constitucional e a gente pode ir lá para 1824 e verificar o que estava em jogo ali naquele período em que o ordenamento jurídico brasileiro se forja. Existe um estudioso da Universidade de Brasília, que é o Marcos Queiroz Lustosa, ao lado do professor Evandro Pisa. Eles escrevem juntos sobre essa história constitucional brasileira, e eles analisaram o debate constituinte de 1824 e como estava presente ali o medo do Haiti, o medo da onda negra, o medo da Revolução Haitiana, que naquele momento se colocava para o mundo como um alerta para as sociedades coloniais para que se reprimisse duramente as resistências negras sob pena do Haiti se espalhar pelo mundo. A primeira Revolução Negra da modernidade, a Revolução Haitiana, assustou os colonizadores. E, na nossa Constituição de 24, se tomou a decisão de não falar sobre raça. Não vamos falar sobre... Os constituintes de 1824 disseram isso expressamente, está registrado lá nas atas das discussões, que eles não queriam incluir a palavra raça na Constituição. Não, veja bem, não vamos nem falar sobre isso e como isso marca a nossa história. A raça é o assunto proibido, é o tabu, é o que tem que ficar para debaixo do tapete. Vamos falar sobre miscigenação, diversidade, a cordialidade, vamos falar sobre esse grande caldeirão, esse cadinho, mas não vamos falar sobre raça. Isso aqui não é nos Estados Unidos. Isso já estava presente lá no debate constituinte de 1824. E qual que é o dispositivo que entra em cena para manter o racismo atuando sem falar sobre ele? É o sistema jurídico penal. Ele vai ser forjado no século XIX para reprimir a resistência negra. Então, o Código Criminal de 1830 ele traz penas diferenciadas para pessoas negras, crimes específicos para pessoas negras, ritos processuais que o Código de Processo Penal estabeleceria para réus negros e réus brancos, e nós acreditamos que o nosso direito penal tem uma aplicação igual, igualitária e universal, sem olhar para essa história em que o nosso sistema jurídico se forma. Como que isso encaixa perfeitamente na realidade que nós vivemos hoje. Eu acho que um crime muito representativo, uma figura típica que estava lá em 1830 prevista, é o crime de insurreição, que era a reunião de 2 ou mais, se eu não estou enganada, 2 ou mais pessoas escravizadas para obter a liberdade por meio da força, por meio da resistência, abre aspas aqui, violenta, porque isso não é nada mais do que legítima defesa, do que uma excludente de licitude, é óbvio. Mas o nosso Código Criminal de 1830 olhava o crime de insurreição, inclusive, como um crime não político, porque eram proibidas, pelo ordenamento da época, as penas de morte para crimes políticos, mas se ressalvava explicitamente o crime de insurreição, como se ele não fosse um crime político. É óbvio que ele era um crime político, era uma reação de um grupo de pessoas colocadas politicamente por aquele regime como pessoas indignas da humanidade. Então, é evidente que a natureza dessa reação tem uma natureza política. Não obstante isso, o ordenamento dizia
que o crime de insurreição não tinha natureza política e que era aplicável a pena de morte para o crime de insurreição. E, assim, as mortes de pessoas escravizadas foram realizadas aos milhares pelo sistema judicial brasileiro. Isso tem que ser lembrado. Esse sistema judicial que era, inclusive, financiado pelos tributos do escravismo. O professor Wilson Prudente, que hoje está no lugar de ancestral, nossa, uma referência para todas as pessoas que pesquisam o racismo no direito, o professor Wilson Prudente já sustentava que o ódio racial foi o que moldou a legislação penal brasileira. O ódio racial ele moldou as instituições judiciárias brasileiras. A CISA, que era o grande tributo que financiava a coroa e depois o Império Brasileiro, ela é o tributo cobrado pelo comércio de pessoas escravizadas. Então, o próprio financiamento do Estado brasileiro era a morte de pessoas negras, era o cárcere privado de pessoas negras. Todos esses edifícios aqui no centro da cidade que nos cercam foram construídos com o dinheiro lavado no sangue de pessoas negras. Então, essa é a estrutura, o edifício do sistema de justiça brasileiro é esse. É um edifício da morte de pessoas negras. E ele continua, apesar de superar desse regime colonial, ele continua produzindo seus efeitos nessa colonialidade, em que, apesar de não se colocar explicitamente como uma cisão da população entre negros e brancos de maneira explícita, sujeitando os negros a um regime explícito de segregação, ele continua operando uma distribuição de poder racialmente desigual. É uma distribuição de poder segundo a raça. E, dessa forma, apesar de não existir um escravismo mais no nosso país, a forma como está distribuída a política brasileira, a forma como opera a justiça brasileira, a forma como está estruturada a economia no nosso país, ela passa em todas as suas dimensões pela raça. E a gente falou muito aqui sobre o encarceramento, né, os dados das audiências de custódia, mas eu quero resgatar também uma questão que foi abordada pelo professor Luciano, que é a permanência dessa pena de morte, né? O desembargador aposentado Sérgio Verani, aqui dessa casa, já lá na década de 90, produziu um estudo belíssimo e muito inovador naquela época, numa obra que é intitulada Assassinatos em Nome da Lei, em que ele analisou os inquéritos arquivados de homicídios praticados por intervenção policial. E ele foi analisar as razões desses arquivamentos, né? Não é comum se arquivar um inquérito de morte violenta. Mas ele foi analisar o que se explica, que razões são utilizadas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário para legitimar esses arquivamentos do crime mais grave que existe no nosso ordenamento, o crime de homicídio. Os crimes violentos, né? E aí o desembargador Verani identificou ali uma harmonia entre o aparelho repressivo policial e o aparelho ideológico jurídico, né? Como que eles se integram mutuamente. Ele constata no seu estudo, de uma maneira pioneira, as mortes que são aplicadas de forma extrajudicial pela polícia. Então, são verdadeiras penas de morte extrajudiciais, execuções sumárias, que continuam acontecendo aqui debaixo dos nossos olhos. E, quando isso chega para as delegacias, para o Ministério Público, isso é tratado como algo absolutamente normal, absolutamente aceitável. Inclusive, não vamos nos ocupar disso, vamos arquivar. O nome disso aqui é legítima defesa. Apesar de ser raríssimo a aplicação de excludente de ilicitude nos homicídios em geral, o professor Verani mostrou que, nos homicídios por intervenção policial, essa aplicação das excludentes é largamente utilizada para arquivar esses inquéritos. Logo em seguida, o professor Inácio Cano produz um estudo semelhante, ainda na década de 90 também, e chega a um número de 98% de arquivamentos. A gente está falando de processos em que não houve sequer oferecimento de denúncia, né? Não houve processo penal. Houve, pura e simplesmente, uma decisão de não vou gastar mais meu tempo com isso aqui. Isso aqui é uma pessoa matável, né? É óbvio que merecia morrer. Isso não é dito de forma explícita,
mas é isso, a naturalização da morte de pessoas negras. Então, essa pena de morte ela continua em operação. E ela não é praticada somente pelas polícias, ela é aplicada pelo sistema de justiça, com a conivência do órgão que tem a obrigatoriedade de oferecimento da ação penal. O princípio da obrigatoriedade de oferecer ação penal pública, ele é esquecido para se arquivar mortes por intervenção policial contra pessoas negras. E se tem aqui uma realidade, é importante a gente, nos dias de hoje, deixar isso muito, muito claro, de acirramento de todas essas questões. Nosso Estado ele vive, nesse trimestre, primeiro trimestre de 2019, o maior número de mortes praticadas por intervenção policial dos últimos 20 anos. Apenas em 3 meses, as polícias do Rio de Janeiro mataram mais de 400 pessoas. No ano passado, as polícias do Rio de Janeiro foram responsáveis por 1/4 dos homicídios praticados no nosso Estado. Então, 25% dos homicídios praticados aqui foram pelas mãos das polícias. E a gente precisa lembrar que esses trabalhadores das forças policiais, eles não fazem isso sozinhos e não são eles que tomam politicamente essa decisão. Eles são colocados para morrer nas operações policiais que são determinadas pelo comando, pela direção da segurança pública, e se é colocado para eles como aceitável e natural que eles executem extrajudicialmente pessoas. Isso é, inclusive, hoje falado pelas nossas autoridades, e se tem um projeto de legalização dessas execuções. Elas já acontecem sob os auspícios da lei e do sistema de justiça, mas hoje se quer ainda mais, se quer legalizar essa guerra declarada, que eu digo hoje, professor Luciano, que não é nem mais uma guerra às drogas, é guerra à população brasileira, é isso. O Estado brasileiro ele declarou guerra contra a sua própria população. E ele quer que nós continuemos nos matando, que os negros continuem matando negros, para que a ordem natural do poder permaneça funcionando. Então, essas eram as contribuições que eu acho que o Núcleo contra a Desigualdade Racial pode trazer aqui para o dia de hoje, para a gente refletir sobre como enfrentar, dentro do sistema de justiça, essa distribuição racista de acesso a direitos, essa distribuição racista de proteção à vida, essa distribuição racista de proteção à liberdade, essa distribuição racista de acesso ao devido processo legal, e como que a Defensoria, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça podem juntos se organizar e refletir ao lado dos acadêmicos que nos brindam aqui com essas brilhantes reflexões e avançar, ou pelo menos resistir nesse cenário bárbaro que está colocado no nosso Estado, principalmente. Muito, muito obrigada, desembargadores. Acabamos de ouvir a palestra brilhante da doutora Lívia Cáceres, que, com a sua longa vivência como defensora pública, pontuou objetivamente todas as circunstâncias que a prática judiciária constata em termos desta violência racial. Parabéns naquela parte do aborto, que é fundamental da interrupção da gravidez. Mas eu queria só lembrar aos senhores um ponto que a nossa palestrante chamou a atenção. Nas audiências de custódia. Para mim, isso é muito importante, porque na audiência de custódia é uma audiência visual. Eu já estava aposentado quando ela veio, então eu não participei. Mas é uma audiência visual. Quando o acusado chega perante o juiz no interrogatório, queira ou não queira,
o juiz já tira um perfil do interrogando. Já tem um perfil do interrogando. Na audiência de custódia, isso é diário. E o que a doutora colocou foi o seguinte, que nas audiências de custódia, 73% das pessoas são negras e que 31 dessas pessoas negras são absolvidas. Então, eu tiro a seguinte conclusão. A questão da polícia e da justiça. Enquanto a polícia prende as pessoas pela cor da pele, o juiz julga em relação ao fato colocado. É a grande diferença. Por isso é que eles dizem, esses comunicadores, entre aspas, que a polícia prende e a justiça solta. Exatamente, está correto. A justiça tem que soltar mesmo. Por quê? Porque as pessoas são presas pela aparência e pela sua cor. É exatamente o recado que eu tiro logo da abertura do seu texto. Parabéns.